Na última aula, eu apresentei para vocês a introdução ao CSS e como nós podemos usar essa linguagem em conjunto com o arquivo HTML. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card e assiste lá, antes de continuar aqui, para que você possa entender melhor o que é e como usar o CSS para formatar os sites. Na aula de hoje, nós vamos ver uma forma prática de como usar o CSS para formatar várias páginas HTML de uma vez só, o que vai te aproximar muito de projetos maiores e mais próximos com a realidade do mercado de trabalho. Como sempre, o arquivo que eu vou usar nessa aula está disponível para download na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, bora para a aula? Bem, galera, eu já estou com o conteúdo aberto aqui e antes de começar a analisar o código, eu quero analisar a estrutura de arquivos que a gente tem. Dentro da pasta que eu deixei disponível para vocês baixarem, nós temos duas subpastas. A primeira delas eu chamei de CSS e por enquanto ela está vazia. Daqui a pouco a gente vai criar um arquivo que a gente vai salvar aqui dentro. Voltando para a pasta anterior, nós temos uma outra subpasta de imagens, onde eu coloquei aqui todas as imagens que vão ser usadas nesse projeto. Percebam que eu usei aqui nomes amigáveis, por exemplo, imagem 1, imagem 2, voltar. Eu prefiro fazer dessa forma para facilitar na hora de lembrar os nomes dos arquivos que eu vou usar quando eu estiver trabalhando o código. Voltando mais uma vez para a pasta inicial, nós temos aqui 4 arquivos HTML. O arquivo index, referente à página inicial do site, e também outros 3 arquivos que são referentes a subpáginas dentro do meu site. Para a gente entender um pouco melhor como que está esse funcionamento agora, eu vou abrir o arquivo index e vocês vão perceber que por enquanto ele está sem formatação nenhuma. A estrutura até está parcialmente pronta, mas não existe formatação nenhuma no site. Essa é a página inicial, onde nós temos 3 imagens. Essas imagens estão dispostas dentro de uma tabela e todas elas são hiperlinks. Quando eu clico na primeira imagem, eu sou direcionado para a página 1, que tem as informações sobre essa primeira página. Mais uma vez, não tem formatação nenhuma. Temos aqui também um botão voltar no final da página, que volta para a página inicial. E é exatamente a mesma estrutura nas outras 2 imagens. Se você clicar, vai ser direcionado para a segunda página. No final, botão voltar, a mesma coisa na terceira imagem. Então a gente tem uma estruturazinha aqui padrão que representa o funcionamento de um site simples. Indo agora para o VS Code, eu tenho aqui o código da página inicial. E também, mais uma vez, é um código simples e sem formatação nenhuma. Eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês um recurso que eu acho bem legal do VS Code, que é a possibilidade de abrir uma estrutura de pastas e arquivos aqui dentro da tela do VS Code, que vai facilitar na hora de você trabalhar com diversos arquivos diferentes ao mesmo tempo. Para fazer isso, eu vou clicar nessas 2 folhas aqui no canto superior esquerdo, que é o explorador do VS Code, e vou clicar no botão Abrir pasta. Ele vai mostrar qual é a pasta atual do projeto. Eu vou clicar no botão Selecionar pasta e vai mostrar uma mensagem na qual ele pede para eu confirmar se eu confio na fonte desses arquivos. Eu vou confirmar que eu confio e vejam que agora a gente tem toda a estrutura das pastas pronta na tela do VS Code. Isso vai facilitar bastante daqui a pouco, quando a gente trabalhar com múltiplos arquivos ao mesmo tempo. Eu vou selecionar o arquivo index e só para melhorar um pouco a visualização, eu vou fechar esse painel que está aqui à direita e também vou ocultar por enquanto o explorador, clicando novamente lá nas 2 folhinhas. Com isso a gente consegue ter uma visão maior do código na tela. Como eu falei antes, esse código não tem formatação nenhuma, ele está um código simples, apenas exibindo as informações em HTML. A ideia é que eu use o CSS para formatar não só a página inicial desse site, mas também todas as páginas do meu site, criando a chamada identidade visual, que é a mesma aparência para todas as páginas do site. Essa identidade visual é importante para que o usuário do seu site entenda, independente de qual seja a página do seu site na qual ele está navegando, ele continua dentro do seu site. Quando você tem páginas com aparências diferentes, isso pode causar no usuário a sensação de estar navegando em um site diferente do qual ele estava antes. Para evitar essa confusão no usuário, pode ser interessante a gente utilizar um padrão de formatação em CSS que vai ser aplicado automaticamente para todas as páginas do nosso site.
E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Para começar a fazer isso, a gente vai precisar entender um conceito novo sobre CSS, que é a possibilidade de você utilizar um único arquivo CSS para determinar todas as formatações do seu site, as formatações que vão ser aplicadas a todas as páginas. Para isso, é importante que a gente crie um arquivo CSS que vai conter todas essas formatações. Eu vou então criar esse arquivo clicando aqui no menu Arquivo, escolhendo a opção Novo Arquivo. Embora eu possa nomear esse arquivo CSS da maneira como eu quiser, eu prefiro chamar ele de style.css, seguindo aí um padrão de regras de programadores mais antigos, mais experientes do mercado. Mas você pode ficar à vontade para nomear o seu arquivo CSS da forma como você quiser. É importante que você não esqueça esse nome porque ele vai ser usado mais para frente. Vou confirmar com a tecla Enter. E é importante que esse arquivo style.css seja salvo lá na pasta CSS que está na raiz do projeto. Essa pasta vai ser responsável por armazenar os arquivos CSS que a gente for utilizando para determinar a aparência desse projeto. Eu vou então selecionar a pasta e criar arquivo. E pronto, aqui a gente começa a iniciar a criação de um arquivo CSS. Embora não seja uma regra, pode ser interessante a gente colocar aqui no arquivo CSS um cabeçalho, assim como a gente utiliza cabeçalho nos códigos em HTML. O cabeçalho em CSS começa com @charset, entre aspas, UTF-8 e finaliza com ponto e vírgula essa primeira linha. Isso vai determinar que seja utilizado o conjunto de caracteres UTF-8 da mesma forma que a gente falou lá no HTML. Também pode ser interessante eu colocar um comentário. Comentário em CSS começa com barra, depois o asterisco. Eu vou colocar o texto CSS Document, informando quem for fazer a leitura desse código que esse conteúdo foi feito em CSS. Para encerrar uma linha de comentário no CSS, eu vou inverter. Eu vou colocar asterisco e depois a barra. E o cabeçalho em CSS já está pronto. Eu vou pressionar 2 vezes a tecla Enter, só para criar um distanciamento. E agora eu vou começar a formatar o primeiro elemento de todas as páginas do meu site, que vai ser o corpo da página. Então eu vou puxar pelo elemento Body e vou formatar primeiro Background Color, que pode ser a cor que você quiser. Além disso, eu já vou determinar também uma margem de 100 pixels. Essa margem vai ser aplicada para todas as páginas e também nas 4 posições, superior, inferior, esquerda e direita, com o mesmo tamanho, mas você pode ficar à vontade para colocar tamanhos diferentes se você quiser. O próximo elemento que vai ser formatado aqui vão ser os títulos principais. Então eu vou abrir aqui o elemento H1 e vou começar formatando Text Align. Eu quero que fique o texto centralizado. Cor do texto pode ser a cor que você quiser. Eu vou seguir um padrão aqui de azul. Não esqueçam sempre de colocar ponto e vírgula no final de cada linha. Em CSS isso é importante para que o navegador entenda que naquela linha acabou aquela informação. Na linha seguinte vem uma próxima informação, ok? Próximo elemento que vai ser formatado é o Font Size. Aqui eu vou determinar uma fonte de 50 pixels. E por último, Font Family. Eu vou começar aqui com a fonte Arial, mas você pode ficar à vontade para colocar qualquer outro tipo de fonte que você quiser. Para os subtítulos, eu vou seguir uma formatação semelhante. Então vou iniciar o elemento H2. Eu quero que o Text Align também seja Center. Cor da fonte também vai ser Blue. O Font Size vai ser um pouco menor. Eu vou colocar aqui 30 pixels. E o Font Family, vou utilizar a mesma que eu utilizei para o título principal. O último elemento que eu vou formatar aqui por enquanto, com seus parágrafos. Eu quero que eles fiquem com o Text Align Justify. A cor do texto também vai ser Blue. E o Font Size, vou trabalhar com 20 pixels. Por enquanto, teve bem pouca novidade. A gente trabalhou uma formatação bem parecida com essa na aula anterior. Eu vou salvar por enquanto, só para a gente ver o que está acontecendo até agora. Então, eu vou dar Ctrl S aqui no arquivo style.css. Porém, para que eu possa ver o resultado disso lá nos arquivos HTML, eu preciso inserir uma informação. Eu preciso dizer para os arquivos HTML onde eles vão buscar a formatação em CSS. Para fazer isso,
eu vou vir aqui no explorador e selecionar primeiro o arquivo index.html. Percebam que eu deixei intencionalmente a linha 6 vazia, não só aqui no arquivo index, mas também nos outros arquivos HTML, porque nessa linha a gente vai precisar inserir uma informação dizendo para o navegador onde que ele vai buscar as formatações que vão ser aplicadas nessa página. E para fazer isso, eu vou abrir uma tag, a tag link, e ela vai receber alguns atributos. O primeiro é o atributo rel, que considera aqui uma relação. A informação que eu vou colocar aqui é o style sheet. Próximo atributo é o atributo type, que vai receber o valor text/css. E o último atributo, que é o mais importante, é no qual eu vou determinar onde está o arquivo CSS que vai aplicar as formatações. Para isso eu vou usar o atributo href, e entre aspas, eu vou dizer que ele deve buscar na pasta CSS, e observem que aqui o VS Code já identificou o nome da pasta, e dentro dela o arquivo style.css, que é o arquivo que a gente criou agora há pouco. Vou fechar a tag com sinal de maior, e como eu já sei que essa linha está certa, eu vou selecionar ela inteira, vou copiar com o Ctrl C, vou abrir o arquivo página 1, e na mesma linha 6 que está em branco, eu vou colar aquela linha que foi copiada. E vou fazer a mesma coisa com outros dois arquivos HTML. Página 2, vou lá na linha 6 e colo. E por último, página 3, também na linha 6 e colo. Dessa maneira, eu estou informando todos os meus arquivos HTML onde eles devem buscar as formatações que vão ser aplicadas aqui na página. Agora eu preciso salvar todas as alterações de uma vez só. E para não ter que ficar salvando um arquivo e depois o outro, eu posso usar um atalho de teclado, que vai ser Ctrl K e depois a letra S. Com isso a gente salva todas as páginas abertas de uma vez só. Agora eu vou voltar lá para a página inicial que já está aberta no navegador e vou atualizar ela pressionando F5. Aqui a gente já percebe que algumas mudanças já foram aplicadas. Ele já colocou a cor de fundo na página, o azul claro, e colocou o título principal formatado da maneira como eu pedi. Eu vou abrir alguma das páginas e aí vocês vão ver que realmente todas as formatações que a gente determinou até agora já foram aplicadas para todas as páginas de uma vez só. Isso é uma das maravilhas do CSS, porque se a gente fosse fazer isso em HTML, a gente ia ter um trabalho danado para formatar cada uma das páginas. Aqui não, aqui a gente criou uma única estrutura de formatação em CSS que está sendo aplicada para todas as páginas de uma vez só. E quer ver uma coisa legal? Eu vou voltar para a página inicial, vou voltar para o VS Code e lá no arquivo style.css eu vou fazer alguma mudança que seja bem visível para todas as páginas. Eu vou subir aqui no background color do body e vou mudar de light blue para qualquer outra cor. Por exemplo, aqui, light green. Eu vou salvar, voltar para o navegador e atualizar. E vocês vão ver que essa mudança já vai ser aplicada para todas as páginas e de uma vez só. Isso é muito legal, isso poupa muito trabalho. Só que eu vou voltar como estava antes, para não gerar uma confusão visual aqui na tela, ok? Eu vou interromper a aula bem rapidinho para dar um recado muito importante para vocês. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book, Introdução às Linguagens HTML e CSS, que está disponível lá no Amazon Kindle. Se você quiser aprender ainda mais sobre programação e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books sem nenhum custo adicional. Beleza, até agora tudo certo, está tudo funcionando, mas ainda tem alguns ajustes a serem feitos. O primeiro deles, eu quero centralizar essa tabela. Existem algumas opções para centralizar a tabela e eu vou utilizar uma delas. Eu vou voltar no VS Code, lá para o arquivo style.css, e lá no final eu vou inserir um novo elemento, que vai ser o elemento table. No elemento table eu vou adicionar dois atributos. O primeiro é o display, que vai determinar a posição da tabela. Eu vou colocar aqui a informação flex. E o segundo vai ser o justify content. Eu vou colocar a informação center.
Só explicando, essas duas linhas vão fazer com que a tabela fique centralizada e também todo o conteúdo dentro dela, e ela vai ficar com uma posição flexível, ela vai se adaptar ao tamanho da tela. Para verificar o resultado, eu vou salvar com Ctrl S, vou voltar para a página inicial e vou atualizar. E aí, beleza, a tabela já está centralizada. Mas lembrando que seria possível também centralizar a tabela usando a tag Center em HTML. Mas a ideia aqui é não fazer nenhuma formatação em HTML, é formatar completamente esse site usando apenas CSS. O próximo elemento que eu quero formatar está aqui nas páginas. Percebam que a imagem está posicionada aqui à esquerda, porém ela está deslocando o texto para baixo. Eu gostaria que, na verdade, o texto ficasse alinhado com relação à imagem, de forma que fique a imagem de um lado e o texto logo ao lado dela. Nós já sabemos que também é possível fazer esse tipo de formatação usando HTML, mas, mais uma vez, a ideia é formatar usando CSS. Então, para isso, mais uma vez, eu vou voltar no VS Code, lá no arquivo style.css, e criar novos elementos de formatação. Eu vou então inserir um novo elemento, o elemento img, lembrando que foi usada a tag img para inserir a imagem, e dentro desse elemento eu vou adicionar alguns atributos. O primeiro é o atributo float, que vai determinar qual vai ser a posição da imagem com relação ao texto. Eu tenho algumas opções aqui. Nesse exemplo, eu quero que a imagem fique alinhada à esquerda do texto. Então vai ficar a imagem para a esquerda e o texto logo ao lado dela, à direita. Eu também quero criar um deslocamento da imagem com relação ao texto. Então eu vou criar aqui o atributo padding right, considerando que eu quero criar um deslocamento da imagem com o que tiver à direita dela. E eu quero que esse valor seja de 20 pixels. E também eu quero deslocar o texto que estiver abaixo da imagem. Então eu vou criar também um padding bottom, também de 20 pixels. A ideia aqui é que todas as imagens fiquem alinhadas à esquerda, criando um deslocamento para a direita e para baixo, tirando o texto de perto da imagem. Mais uma vez eu vou salvar, vou voltar lá para o navegador e atualizar a página. E perfeito! A imagem ficou à esquerda, o texto subiu, ele está posicionado ao lado dela, porém foi criado um deslocamento de 20 pixels para a direita e também para baixo da imagem, de forma que o texto não fique muito colado com ela. Só que isso nos trouxe um pequeno problema. Se você descer para o final de qualquer uma das 3 páginas, você vai perceber que nós temos também o botão voltar, que é uma imagem. E por ser uma imagem, ele recebeu as formatações que a gente acabou de aplicar. Porém, para essa imagem, eu gostaria de especificar algumas formatações diferentes, formatações exclusivas para ela. Em situações como essa, pode ser importante a gente trabalhar com as classes. Mas o que são as classes? As classes em CSS são usadas para aplicar formatações diferentes a vários elementos HTML ao mesmo tempo. E são muito úteis quando a gente tem elementos semelhantes, mas a gente quer que esses elementos recebam formatações diferentes. Por exemplo, a gente pode mudar a posição de diferentes imagens. A criação de classes envolve 2 etapas. Primeiro, a gente precisa determinar quais elementos do código HTML precisam receber essas formatações e depois a gente precisa estabelecer lá no arquivo CSS quais vão ser as formatações aplicadas. Agora que a gente já sabe o que são as classes, eu vou voltar no VS Code e vou abrir o arquivo página1.html e vou descer até o final da página. Aqui na linha 32, a gente tem o hiperlink que volta para a página inicial do site e como elemento de exibição desse hiperlink, a gente tem a imagem voltar. E por enquanto está recebendo as formatações que a gente determinou para todas as imagens. A ideia agora é que a gente coloque essa imagem dentro de uma classe e que atribua para essa classe formatações diferentes que vão ser aplicadas apenas a ela. Para fazer isso, eu vou subir na linha 31, pressionar a tecla Enter uma vez e vou criar aqui uma div. As divs são divisões na página que vão ser utilizadas com vários elementos, inclusive com classes. Quando eu crio uma div, eu associo ela a uma class, que é uma classe, e vou dar um nome para essa classe. Pode ser o nome que eu quiser. No caso, eu quero chamar de voltar, já que eu estou associando ao botão voltar para a página inicial. Fecho com o sinal de maior e coloco o barra div após o hiperlink. Vou arrumar a indentação e é isso aqui que eu preciso que aconteça. O hiperlink com a imagem,
foi inserido dentro de uma classe chamada voltar. E daqui a pouco vai ser formatada lá no arquivo CSS. Para facilitar meu trabalho, eu vou selecionar essas três linhas, 32, 33 e 34. Vou copiar esse conteúdo e vou colar nos arquivos página 2 e página 3. E mais uma vez eu vou salvar todos os arquivos de uma vez só, usando o Ctrl+K, depois a letra S. Perfeito, a primeira parte da criação da classe já está feita. Eu já determinei o nome e o elemento que vai receber a classe. Agora vem a segunda parte, que é determinar lá no arquivo CSS qual vai ser a formatação aplicada para essa classe. Então eu vou selecionar novamente o arquivo style.css e quando a gente trabalha com classes, a gente não pode chamar por essas classes apenas direto pelo nome que a gente deu. Eu preciso colocar ponto e depois o nome que eu atribuí para a classe. No caso, voltar. Agora sim, abro o colchete e dentro dele eu posso determinar as formatações que eu quero para essa classe. E as formatações que eu vou colocar vão ser essas daqui. Não acabou ainda, mas só para explicar o que a gente fez aqui até agora, na classe voltar, eu determinei que a posição da imagem vai ser flexível, o conteúdo dela vai ficar centralizado, eu reforcei a informação do centralizado duas vezes usando o Justify Content e também o Align Items. Eu achei isso importante para ter certeza que ela vai ser centralizada em qualquer navegador. E também eu determinei que ela vai ter uma altura fixa de 150 pixels. Porém, fazendo alguns testes aqui, eu percebi que vai ser necessário a gente colocar mais algumas informações para essa classe. Então, mais uma vez, eu vou chamar por ela, só que agora eu vou especificar exatamente a imagem. Vou abrir chave e vou determinar agora qual vai ser o tamanho máximo que eu quero que essa imagem receba, para que ela não ultrapasse esse tamanho. Então, eu vou utilizar os atributos MaxWidth, vou trabalhar aqui com 80%, porque eu já percebi que esse tamanho vai ficar legal, e também MaxHeight com o mesmo valor. Dessa maneira, eu especifiquei qual vai ser o tamanho máximo dessa imagem. Ela não pode ultrapassar 80% do seu tamanho original. Vou salvar novamente o arquivo e vou voltar para o navegador para testar o funcionamento. Atualizo a página e está aqui. O botão voltar ficou centralizado e esse ajuste não interferiu nas demais imagens que eu tenho no meu site. E agora pode ser legal testar o funcionamento navegando entre as páginas para verificar se realmente está tudo certo. Perfeito, todas as páginas funcionando, todos os hiperlinks funcionando corretamente. A gente clica na página inicial, vai para as páginas filha e volta também das páginas filhas para a página inicial. E todas as formatações que a gente utilizou aqui em CSS foram aplicadas corretamente às páginas. Com isso, a gente pode entender que esse projeto foi completamente formatado usando apenas o CSS. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Tem só uma última coisa que eu preciso te pedir. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. A sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a criar cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Clica no botão Hypar se essa opção estiver disponível para você. Isso vai ajudar o YouTube a oferecer esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E para você que já fez tudo isso, muito obrigado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o SEO e entender de que maneira essas três letras podem ser importantes para que os seus sites apareçam nos primeiros resultados das pesquisas do Google. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.